Novela Laços de Família, capítulo 136. Segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, galera, que vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte finalíssima da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aqui de onde você assiste a novela. Vamos lá? O capítulo começa com a campainha tocando e Pascoal atende. É Orlando. Quando o Pascoal vê que é ele, tenta fechar a porta, mas Orlando coloca o pé na porta na frente e manda ele sair da frente porque ele veio buscar a mulher dele. Mas Pascoal fala que só por cima do cadáver dele. No quarto, Capitu diz pra Emma não ficar assim, porque ela vai resolver essa situação toda e sai com o Bruninho. Em seguida, Capitu coloca Bruninho no berço e escuta a voz de Pascoal. Na sala, Pascoal manda Orlando sair, senão ele chama a polícia. Mas Orlando diz que já cansou dele e empurra a porta. Pascoal cai no chão e nesse momento Capitu chega e vê o pai. Ela corre e o ajuda a se levantar. Orlando diz que não quer papo e manda Capitu ir logo. Capitu avança para cima dele, batendo nele, xingando. Orlando empurra Capitu e Pascoal chama Orlando de bandido. Orlando diz que ele é um velho gagá que vive às custas do corpo da filha. Pascoal passa mal e Capitu acode e diz para ele ficar calmo. Então Orlando diz que vai esperar Capitu em casa e que investiu muito nela e que quer ter retorno. Depois joga as flores em Pascoal e sai. Na portaria, Orlando empurra Bira e esbarra em Ofélia e Onofre. Eles entram e ajudam Bira a se levantar. No carro, o motorista conta para Orlando que o Maurinho apareceu ali de novo. Orlando diz que desse jeito vai ter que providenciar um assassinato em massa. A cena vai para todos acudindo o Pascoal, mas ele diz que só não quer que Emma perceba, para ela não passar mais mal. Ofélia diz que vai lá ver como ela está, e Capitu diz que precisa ir ver o Bruninho e já volta. Então Pascoal pergunta o que ele deve fazer e Onofre fala que ele deve apoiar a Capitu e deixar a porta de casa aberta para ela. Depois fala que ele está agindo da forma correta. No quarto, Ofélia chama Emma para irem a um recital e diz que também vai chamar Capitu para irem todos juntos. Em seguida fala que Emma precisa reagir e não se entregar à doença, mas Emma fala que não sabe o que fazer, vendo a filha se afundar e chora muito. Na sala, Pascoal diz que se sente mal por não conseguir defender Capitu, mas Onofre diz para ele não se culpar, porque ele e Emma fazem o que podem, mas cada um escolhe o caminho que quer seguir. E pede para ele não esquecer que só fazem com a gente o que nos permitimos que façam. Ao fundo, Capitu escuta tudo e chora muito. Na cena seguinte, todos conversam sobre a festa surpresa de Severina e Martinha diz que ela que lembrou do aniversário dele, porque ninguém sabia. Em seguida, convida Cíntia para ir e diz para ela chamar os pais dela também. Mas Cíntia fala que não sabe, mas vai falar com eles. Então Socorro diz que não sabe se Iris vai vir, porque está muito triste por causa do vilão. A cena vai para Iris lendo uma revista e Pedro passa e nem olha para a cara dela. Iris chora. Depois pega as fotos que Pedro mostrou para Cíntia e lembra dele dizendo que já até colocou uns cavalos lá. Em seguida, Iris guarda as fotos e chora muito. Na cena seguinte, Cíntia pergunta se Pedro quer que o vilão fique bom por causa de Iris. Pedro diz que não, que é pelo próprio vilão, que é um animal inocente e não merece estar assim. Cíntia fala que quer salvar o vilão para ela se sentir capaz, mas também pela Iris, e tem medo que se o vilão morrer, o único fio de humanidade de Iris morra junto.
Pedro fala que o lugar de Íris era na fazenda e que ela nunca deveria ter saído de lá. Mas Cíntia diz que Íris foi para o rio atrás dele, atrás do amor que ela sente por ele, e que ela não é mais uma criança, ela é uma mulher que desperta o desejo de muitos homens por ali. Então Pedro fala que ela está tentando colocar coisas na cabeça dele. Na cena seguinte, Miguel lembra de Raquel contando que a tia Helena está grávida e que o bebê é dela e do tio Pedro. Nesse momento, Cissa entra e diz que estava pensando que ele, Miguel, poderia colocá-la de gerente no lugar de Ana, quando ela tirar uns dias de folga, sabe? E depois ela poderia ficar de subgerente. Diz que vende mais quando fala que ela é gerente, sabe? Miguel diz que sabe que a única coisa que ela não diz é que é vendedora. E Cissa fala que não é mesmo, e fala que é filha do dono, e faz cócegas no pai, e pede para ele pensar direitinho. Cissa sai e Miguel pega a foto dele com Helena e fica pensando. Na outra cena, a cliente conta para Helena que está planejando uma viagem para o Marrocos com o namorado. A cliente sai e Ivete entra e diz que Helena deveria contar logo para o Miguel e conta que deixou Raquel na livraria, mas não teve coragem de entrar, com medo da cara de Miguel. Helena diz que está esperando o momento certo. Na cena seguinte, Orlando reclama de Capitu e Simone concorda que ele está perdendo tempo com ela e diz que qualquer mulher estaria aos pés dele. Orlando diz que tem que ir, mas que se Capitu chegar é para ela mandar ela esperar ali mesmo. E a cena vai para Capitu chorando. Na outra cena, Edu conta uma história do pronto-socorro e em seguida Teresa entra e diz que Camila precisa tomar um suco, mas Camila reclama e diz que está horrível. Depois Camila reclama e fala que não tem um cofre em casa e manda Helena passar lá para pegar as joias dela. Na cena seguinte, Martinha tenta organizar a festa surpresa antes que Severino chegue. Na outra cena, Alex e Ana bebem com Eládio e Cíntia chega dizendo que vai pro Aras, então chama os pais e Verinha para irem também. Olivia diz que não pode, Verinha fala que vai sair com um carinha que conheceu e conta como o conheceu. Depois, Cíntia insiste para Alex e Ana irem também, diz que Severino vai adorar. Na cena seguinte, Fred brinca com Ana e Clara chega e beija Nina. Depois diz que a entrevista foi ótima e que é uma agência de publicidade e continua dizendo que é em Ipanema e que pode vir almoçar em casa. Fred nem dá ideia para o que ela diz e nesse momento Zilda chega e Clara pergunta se ela comprou algo de bom porque ela está morrendo de fome. Zilda diz que o jantar vai demorar e Fred fala que Helena pediu para avisar que não vem jantar em casa. Zilda entra e Fred continua brincando com Nina. Na cena seguinte, Helena chega na casa de Camila e vai até o quartinho que era para ser do bebê. Na outra cena, Capitu chega em casa e Simone diz que Orlando está furioso com ela e que ele contou que discutiu com Pascoal, mas aconselha Capitu a ter calma e conversar com Orlando. Mas Capitu diz que Orlando bateu no pai dela, o empurrou e xingou ele de tudo quanto é nome e fala que não quer mais nada com ele e entra. Simone diz que está indo e pede para ela pensar bem e sai. A empregada chega na sala e fica pensativa. Na cena seguinte, Juvenal diz que Pedro está doido atrás de Severino e manda ele ir logo. Falou que vai botar todo mundo atrás dele para capar ele. Severino reza e pede proteção, e quando eles chegam na cantina, todos aparecem desejando feliz aniversário para ele e dando os parabéns para ele também. A cena vai para Pedro no quarto e Cíntia chega chamando para a festa, mas Pedro diz que não quer ir e ri do jeito que Cíntia está chamando ele, mas Cíntia acaba o convencendo e eles saem. Na outra cena, Helena chora e lembra de Miguel dizendo que queria ter um filho com ela. Em seguida, liga para Miguel e diz que precisa conversar com ele. Na outra cena, Cíntia chega com Pedro e ele dá boa noite a todos e diz que então Severino está fazendo aniversário, hein? E Severino diz que sim, mas que não é culpa dele. Ele estava trabalhando e chamaram dizendo que ele queria falar com ele. Mas Pedro manda ele aproveitar a festa e dá um abraço de parabéns para ele.
Em seguida, todos dançam e se divertem enquanto Iris fica sozinha chorando. Na outra cena, Capitu pega as roupas dela e Orlando chega e pergunta onde ela pensa que vai. Na cena seguinte, Helena abre a porta para Miguel e pede para ele entrar e se sentar, e em seguida oferece algo para ele beber. Miguel diz que se ela o acompanhar, ele aceita. Na cena seguinte, Orlando pergunta se ele tem cara de palhaço. E Capitu diz que tem cara de quem quer matar a família dela toda. Mas Orlando diz que vai matar todos mesmo se Capitu sair dali com as roupas dela. Capitu grita e manda ele deixá-la em paz, deixá-la ir, e joga as coisas em cima de Orlando. Orlando diz que é assim que ele gosta e que isso o excita muito. Em seguida agarra Capitu e tenta beijá-la, mas Capitu o empurra e coloca ele para fora do quarto, depois se tranca. Na cena seguinte, Cynthia conta para todos que o Alex cantava na faculdade. Depois ela sai da mesa e a cena vai para Iris falando para Socorro que a traíra da Cynthia nem esconde mais que dá em cima dele. E a cena volta para Cynthia falando para Pedro que ele não pode só beber, ele tem que comer também. Na cena seguinte, Helena conta para Miguel que aquele apartamento do Edu e da Camila é um lugar muito sofrível, que tem um quarto que foi preparado para receber uma criança e acabou o pior acontecendo. E fala que sabe que aquele silêncio não é de paz, e sim um silêncio de agonia, e que aquele lugar é todo agonia. Depois ela fala do amor de um pai e de uma mãe que tem pelo filho, e fala que a mãe dela deixou o pai e a fazenda para acompanhá-la até o Rio, e que ela, Helena, deixou o Edu para ele ficar com a Camila. E mais uma vez ela fez isso e abandonou ele, Miguel, pela Camila. Helena se levanta e chama Miguel para irem até o quarto do bebê. Na outra cena, Fábio tenta chamar Iris para dançar enquanto, ao fundo, Pedro conversa e faz carinhos em Cynthia. Iris despacha Fábio falando para ele a deixar em paz. Na cena seguinte, Capitu liga para Pascoal e fala que ela vai resolver isso. Pascoal fala para ela ir para casa e eles se trancam e chamam a polícia, mas Capitu fala que vai ficar tudo bem, que já já ela tá lá. Pascoal fala que Fred foi lá querendo falar com ela, mas Capitu fala que depois ela fala com ele. Isso tudo com Orlando escutando na outra linha. Na cena seguinte, Miguel e Helena estão no quarto que seria do bebê de Camila. E Helena pede para Miguel se sentar com ela e fala que doeu muito no coração dela rejeitar o anel dele, o pedido de casamento e por fim ter terminado o relacionamento com ele. E fala que o Pedro é o pai da Camila. E fala que também não contaria isso nunca para ninguém se Camila não tivesse ficado doente. Miguel fala que ela não tem que se sentir pressionada a contar nada para ele. E fala que, obviamente, ele está surpreso, mas que ele já viveu tanto e tantas coisas nessa vida que, sinceramente, nada o surpreende mais. Helena começa a falar que Camila viu uma história na internet de uma mulher que engravidou para salvar a filha com leucemia. E ela, Helena, pesquisou, estudou, leu muito e chegou à conclusão que precisava fazer o mesmo. E ela o fez. E continua falando que não quer que ele a perdoe, apenas a entenda, porque ele também é pai e mãe da Cissa e do Paulo. Miguel fala que já sabia da gravidez de Helena e que foi a Raquel que foi na livraria comprar um presente para o bebê da tia Helena. Helena se espanta e pergunta o que ele deve ter pensado dela. Miguel fala mais uma vez que ela não tinha obrigação nenhuma com ele, que ela já tinha rompido com ele e que ela era uma mulher livre. Nesse momento, Camila liga e pergunta onde ela, Helena, está. Helena explica que ainda está no apartamento dela e Camila fala que ela está demorando muito. Mas Helena fala que ainda não achou a caixinha de joias porque ainda não procurou e fala que chamou o Miguel ali e estava contando toda a verdade para ele.
Camila pergunta como ele tá e pede para falar com ele. Helena se espanta e passa o telefone para Miguel. Camila fala para ele, por favor, perdoar a mãe dela, que ela fez isso tudo por ela. A cena já corta para Miguel chegando em sua casa e dando boa noite para os jovens que estão na mesa jogando. Ele se despede de todos e vai para o quarto. No quarto, Miguel pega o anel que ele deu para Helena e fica lembrando dos momentos em que eles estiveram juntos. A cena vai para Helena chegando em casa e Zilda falando que Nina levou um tombo, mas está bem, mas que isso foi motivo para Clara e Fred brigarem. Helena pede para Zilda levar um chá para ela lá no quarto. No quarto, Fred entra e vai falar com a mãe e conta o que aconteceu e fala que a Clara começa em um novo emprego amanhã. Helena fala para eles rezarem para ela ficar dessa vez. Na outra cena, Clara fala com Nina que o papai é mau e que não cuida dela direito. Mas Nina fala que o papai dela é bom. E Clara fala que não é não. Nem bom papai e nem bom marido. E explica para Nina que amanhã ela, a mamãe, vai começar a trabalhar. E ela, Nina, vai ficar com a tia Zilda. Mas fala que achava melhor ela ficar numa creche com brinquedo, crianças, e pergunta o que Nina acha. Mas Nina fala que prefere ficar com a tia Zilda. E Clara fala que ela é teimosa igual o pai. Na outra cena, o grupinho de sempre falam sobre cinema e teatro, e Alma chega e pergunta que cheiro de charuto é esse. É Rodrigo que acendeu e Alma fala que se for para agradá-la, que é melhor ele tirar o cavalinho dele da chuva, porque cheiro de charuto, ver champanhe, isso tudo lembra o Danilo e ela não suporta. Imediatamente o Rodrigo apaga. Na cena seguinte, Rita está sentindo dor de cabeça de novo e Noêmia fala que ela está precisando sair, sabe, esparecer. Rita fala que deve ser isso mesmo, que está se sentindo muito solitária e que sente muita falta da mãe. Noêmia fala que quando ela chegou ali, ela dizia que ainda bem que ela se livrou da mãe e que ela era muito chata e tal. E fala que mesmo chata, não há nada melhor do que um colo de mãe. Na outra cena, Capitu tenta escapar, mas Orlando agarra ela pelos cabelos e fala que o gato pegou o rato querendo escapar. E fala que ela não vai a lugar nenhum e que tá na hora de o gato traçar o rato. E começa a tirar a roupa. E assim termina o capítulo 136 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aqui de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.